Oi, oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso podcast. Pessoal, para quem está acompanhando as aulas 1, 2, 3, 4, nós estamos dando continuidade a essas aulas do nosso curso aqui no nosso podcast e hoje nós vamos começar a nossa aula 9. Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Não deixa de seguir aqui a página da Teacher, não deixa de ativar as notificações para você estar sempre acompanhando as aulas por aqui, tá bom? E hoje nós vamos aprender algo super bacana, muito importante no inglês. Não esquece que esse podcast é para iniciantes, tá bom? Então, se você está começando a descobrir o inglês, estou interessado na língua, quero aprender mais, esse é o podcast certo para você. Hoje eu trouxe uma aula super bacana que é para você se apresentar em inglês, falar de alguns gostos, do que você gosta, dar aquela como que fala? Iniciar aquela conversa com alguém em inglês, uma pessoa que você está conhecendo, um patrão que você trabalha dentro da casa ali para bater um papo, tá? É um começo, tá, gente? Começo. Apresentar-se, falar de algumas coisinhas aqui e ali. Então, fica aí até o final dessa aula, não pula, tá? Porque essa aula tá muito bacana e vocês vão aprender muita coisa. Tem bastante conteúdo nessa aula de hoje para vocês. Olha, já vou ir ao assunto da nossa aula de hoje. Então, a nossa aula de hoje é sobre apresentar-se, tá? Você se apresentar em inglês. Então, qual que vai ser o nosso objetivo nessa aula 9? Se você não assistiu as outras aulas, só lembrando aqui, se você não assistiu, não esqueça de assistir, tá bom? Para você acompanhar, para você ter um curso onde você começa ali desde o começo e vai seguindo as outras etapas, tá bom? Então, não esqueça de assistir as outras aulas também. Então, o objetivo da nossa aula de hoje, nós vamos aprender a se apresentar em inglês, falar o nosso nome, dizer de onde a gente é, da onde a gente mora, qual é a nossa profissão, contar a sua idade, falar dos seus hobbies, tá bom? E uma conversa também, saber conversar naturalmente. É isso que nós vamos aprender aqui na nossa aula. Vou dar alguns exemplos para vocês de perguntas, expressões, respostas. E pode ser que você até já tenha estudado essas expressões com a teacher, mas não tem problema, porque aí vocês vão relembrando, reforçando, vão ouvindo bem pertinho a pronúncia, vai repetindo em voz alta com a teacher, porque aí vocês vão relembrando, tá, gente? Pra quem tá assistindo o vídeo, a teacher tá colocando, escrevendo tudo aqui na tela, tá, gente? Pra facilitar pra vocês. Então, hi, né? O hi é uma forma assim no geral, tá, gente? Tem muita gente que fala, não fala hi. Não tem problema nenhum falar hi. A teacher mora nos Estados Unidos, eu escuto o pessoal falando hi o tempo todo, principalmente se você não conhece aquela pessoa, se você não tem afinidade com aquela pessoa, entendeu? Você não vai chegar e falar uma gíria, até, né, para um casal de dois idosos que tá caminhando lá na sua vizinhança e você nunca falou com eles e você vai chegar e falando aquela gíria. Não, você vai falar um hi, um hello, tá bom? Que é uma forma mais natural, uma forma casual também de você se comunicar com alguém que você não se conhece, que você não conhece, tá bom? Então é até bem formal. O hi, ele pode ser usado em todas as situações, mas principalmente naquela forma assim de não tenho muita afinidade com aquela pessoa, então vou usar o hi, vou usar o hello. Lembrando vocês que a teacher tá colocando aqui em inglês somente, e aí eu já vou falando para vocês em português a tradução, para não levar muito tempo, tá, gente? Então, a gente viu o hi, esse aqui hello, que vocês já conhecem, tá? Olá. Hi, oi, hello, olá. Uma bem informal aqui, né? Se você já conhece alguém, né? Se vocês já estão conversando há um tempo e tal, você pode chegar e falar um hey, hey, que é a mesma coisa do nosso ei, né? No português. Ei. E o H, gente, ele tem esse som soprado de. Então, quando você for falar, hey, 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 tá bom? Hey. Que mais que a gente tem aqui? A gente pode usar aquelas outras formas como bom dia, boa tarde, boa noite também, tá?
Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Bom dia. Good morning. Bom dia. Nós vamos ter good afternoon, que seria boa tarde. Good afternoon. Gente, isso aqui, essas expressões. Ai, Tito, já aprendi isso aí. Mas essas expressões são tão usadas. Aqui, quando chega no finalzinho da tarde, né? No final da noite, lá é quase chegando para a noite, a gente tá no horário de verão aqui nos Estados Unidos. Então, quando vai chegando lá para umas 7 horas e tal, ainda tá claro, né? A gente sai para fazer caminhada na vizinhança aqui, no nosso bairro. E o pessoal, quando tá fazendo, né? Sempre, esse horário, sempre você vai ver mais gente caminhando também. Então, o pessoal, quando passa na nossa frente, a gente sempre usa essas expressões. Hi, hello, good afternoon, né? Quando já tá mais pro finalzinho da noite ali, a gente fala good evening, né? Não é good night. Good evening, tá? Se você quiser usar aqui quando já tá né? Passou ali das 5, né? Das 5 da tarde, 7 horas da noite, né? Você tá fazendo aquela caminhada, você vai falar good evening, good evening, good evening. Vou repetindo junto com a teacher. Então a gente viu good morning, good afternoon e agora good evening, tá? Deixa eu colocar mais uma vez o good afternoon aqui, que foi bem rápido esse aqui, né? Então, boa tarde, good afternoon. Então, voltando lá no que a teacher estava falando, é muito usado se você está fazendo uma caminhada, se você está passeando, né? E você encontra alguém na rua e tal, e quer ser educado, cumprimentar. É muito, muito usado essas formas aqui. Opa. Evening. Então, pega aqui, ó. Vamos repetir juntos para a gente praticar a nossa pronúncia? Então, good morning, bom dia. Good morning. Vamos repetir junto com a teacher? Good morning. Good morning. Boa tarde. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. E boa noite. Good evening. Good evening. Good evening. E lembrando vocês, tá? Ó, não esqueçam. Quando vocês forem usar o boa noite no caso de uma apresentação, você está se apresentando, que nem eu falei da caminhada, por exemplo, tá? Você não vai falar good night, tá bom? É só uma observação aqui, porque eu sei que tem gente que se confunde. Good night é quando a gente se despede, tá? Quando a gente vai falar tchau, good night, né? Boa noite, tchau, né? Saindo de um restaurante, saindo de uma festa, indo embora para casa, tá? Good night, boa noite, para sair. Ou quando você está se despedindo para ir dormir, tá? Então, bye, good night, tá bom? Nesse caso, é só para isso que funciona o good night. O good evening, que a teacher mencionou aqui, ele vai ser usado quando você estiver o quê? Se apresentando, que nem fazendo uma caminhada à noitezinha, tá? Aí você vai usar como uma apresentação, tipo, oh, boa noite, tudo bem? Good evening, good evening. Não esqueçam, anota aí no caderninho de vocês essa dica para vocês não esquecerem. Mas se acontecer de você falar good night, não tem problema, tá bom? Vocês vão pegando com a prática. A teacher, no começo, eu falava bastante good night, good night. Aí depois fui aprendendo com meus amigos, com as pessoas. Não é good night que você fala nesse caso. Nesse caso, você falaria good evening, tá bom? Com a prática, a gente vai aprendendo, com os erros também. A gente aprende bastante, tá bom? Então, muito bem, pessoal. Essas foram aqui pra gente começar, tá bom? As formas mais comuns, que foi hi, hello, hey, good morning, good afternoon e good evening.
Muito bem, vamos lá para a nossa próxima parte, que é falando seu nome. A forma aqui mais comum, eu sei que pode ter gente que já até viu isso aqui, mas estamos só dando início na nossa aula, tá? Tem muito mais coisas para vocês aprender. Essa aqui vai ser a forma inicial aqui mais comum. My name is. Meu nome é, ok? Meu nome é vai ficar my name is. E aí, para você praticar depois, pode deixar nos comentários se quiser, ou só escrever no seu caderno. Coloca na frente o seu nome, tá? My name is Thalita. E aí você coloca o seu na frente. My name is Priscila. My name is Ana Paula. My name is João Paulo. E assim por diante, tá bom? Aqui nós temos outra forma natural também, de em vez de você falar my name is, você pode reduzir um pouco mais e deixar para I'm, né? Eu sou. I'm, e aí você põe seu nome. Eu vou pôr o meu, tá? I'm Thalita. Eu sou a Thalita. Eu sou Thalita. Eu sou a Thalita. I'm Thalita. E aí você põe o seu na frente, o seu nome na frente depois de I'm, ok? I'm, ó a pronúncia. Abre a boca e fecha no M, ó. I'm, 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 I'm. I'm Thalita. E também uma outra forma mais comum seria, por exemplo, vou colocar aqui uma frase completa. Hi, I'm Thalita. Aí você põe o seu nome ali. E aí você fala prazer em te conhecer, que ficaria em inglês nice to meet you. E aqui, gente, a teacher já falou isso nas aulas anteriores. Aqui nós vamos fazer o T, né, que para, o stop T, no meet, tá bom? Então, em vez de falar nice to meet you, não, você vai falar para ficar mais natural, né? Mais fluente, do jeito que eles falam. Nice to meet you. Nice to meet you. Meet you. Nice to meet you. Hi, I'm Thalita. Nice to meet you. Oi, eu sou a Thalita. Prazer em te conhecer. A expressão dessa frase, a forma dessa frase vai sempre ser assim se você quiser colocar nessa forma falada em português. Oi, meu nome é Thalita, prazer em te conhecer. Oi, o meu nome é Júlia, prazer em te conhecer. A única coisa que você vai mudar nessa frase vai ser o seu nome. Em vez de colocar o da teacher, você coloca o seu nome ali no lugar, tá bom? Mas essa frase vai ficar nesse formatinho aqui. Se você quiser falar para alguém: "Oi, eu sou tananã, prazer em te conhecer", você pode já começar a usar nessa estrutura, desse jeitinho aqui. E se você quiser saber o nome da pessoa? Aí é fácil, né? É fácil. Qual é o seu nome? Como é o seu nome? Você quer perguntar para essa pessoa. Você vai usar a expressão What's your name? 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 E aí, para responder, você vai responder do jeito que você aprendeu anterior, que a teacher estava falando. I'm Thalita. Tá? Então, qual que é o seu nome? Esse aqui, essa pergunta aqui do What's your name, eu tô falando para vocês que vocês podem usar para perguntar para uma pessoa qual é o nome dela, né? Essa pessoa que vocês estão conhecendo e tal. Ou se alguém perguntar para vocês, vocês já vão saber agora o que significa, tá? Então, What's your name significa qual é o seu nome, como você se chama, tá bom? What's your name? E aí, para você responder, se caso alguém pergunte para você, você fala I'm Thalita. Eu sou a Thalita. I'm Thalita, ok? Ou também, se você quiser usar daquela outra forma mais longa, você também pode, né? My name is Thalita. Aí você põe o seu na frente, tá bom? Então, what's your name? My name is Thalita ou I'm Thalita, né? De uma forma mais comum, I'm Thalita e mais rápida até mais fácil do que você falar tudo, my name is tanana. Mas os dois estão certo, as duas formas estão certas, as duas formas estão corretas. Olha, pessoal, lembrando vocês aqui, não deixa
de compartilhar esse podcast com pessoas que você sabe que querem fazer inglês, que querem aprender inglês, tá? Esse podcast ele é completo, com aulas completas, tá bom? E se você conhece alguém que não tá tendo condição no momento para pagar uma aula de inglês e quer aprender, mas não consegue achar onde começar, né? Indica aqui o podcast da Teacher, porque eu vou ficar muito feliz em poder ajudar mais uma pessoa que quer aprender o inglês. Agora aqui, ó, de onde você é? Lembrando que essa aula a gente está aprendendo sobre apresentações, tá bom? Então pode ser que você até já viu algumas coisas, mas é bom relembrar tudo, tá bom? E a gente está seguindo a nossa aulinha lá, 1, 2, 3, 4, 5, essa é a aula 9, então nós estamos seguindo nessa parte aqui de apresentação. Para eu perguntar para essa pessoa que eu tô conhecendo, né, seja por interesses românticos ou por amizade mesmo, tá? Como é que eu faço a pergunta? De onde você é? Olá. Where are you from? From. Tá bom? Ó, from. Olha bem a boca da teacher, faça o mesmo movimento. Copia a teacher para vocês aprenderem a falar certinho, tá? Where are you from? Esse R ele é bem puxado, tá? Where are you from? From. Tá bom? Com prática a gente chega lá, né? Where are you from? Where are you from? Where are you from? De onde você é? Where are you from? Simples assim. Teacher, se eu quiser falar essa frase, essa expressão em inglês, né, de onde você vai ser sempre essa estrutura? Sim, sempre essa estrutura. De onde você é? Where are you from? Tá bom? Se você quiser falar de onde que a pessoa é, você usa essa expressão em inglês, tá bom? Não tem segredo nenhum. Vai ser sempre essa forminha aqui, essa expressãozinha aqui. O inglês ele não é tão complicado assim, se você para pensar, tá? Tem algumas expressões que elas vão ser usadas em muitas ocasiões e dependendo do lugar onde você esteja, numa conversação, você sempre vai usar aquela expressão, aquela forma, tá? Existem várias expressões? Sim, existem várias expressões. É por isso que o inglês, a gente que não tem o inglês materno, a gente vai estar sempre aprendendo. Por quê? Porque na fase deles de quando eles eram pequenos, eles já passaram por essa fase de aprender, né? Os pais estavam lá ensinando, os avós estavam lá ensinando, os tios estavam ensinando como é que falava, para que usava, quando que usava aquela expressão, que hora, quando, entendeu? Na nossa fase de estar aprendendo uma língua nova, é isso que nós vamos fazer também, é isso que nós vamos é como se a gente fosse crianças aprendendo uma nova língua, aprendendo com as pessoas, com o dia a dia, com as situações do dia, tá? Então, assim, tem frases que elas são assim, elas são aquelas frases, para todo o tipo de momento. Que nem se eu quiser falar de onde você é, essa frase de "Where are you from?" é muito usada. Se estiver assistindo uma série em inglês, para aprender inglês, e você agora ouvir essa frase "Where are you from?", de onde você é, você agora já sabe que significa de onde que você é. Porque é geral, é muito geral, todo mundo fala, todo mundo usa, independente do lugar onde você vá nos Estados Unidos, tá? Agora sim, lógico que dependendo do estado aqui e ali, muda algumas expressões, o jeito que eles falam, o jeito que eles colocam. Sim, mas isso aí você vai aprender com a convivência depois. O que eu tô te ensinando aqui nessas aulas são a base, o inglês base, para você começar a falar, entendeu? Independente de que seja algumas frases mais simples, mas essas frases que nós estamos vendo nessa aula são frases muito, muito comuns, tá? Tem gente que quer deixar né, falar o inglês avançado, inglês blá blá blá. O inglês falado do dia a dia, o inglês casual é isso aqui, gente, tá bom? Tem outras expressões, outras formas de falar? Sim, existem várias formas de falar, mas isso a gente vai aprendendo com a convivência,
com o dia a dia, fazendo aulas, lógico, que aí você vai aprendendo mais coisas. Mas isso aqui para início, gente, você já vai estar aprendendo, você já vai estar entendendo algumas coisas. Isso que é o bacana, tá? Não é você ser craque, ser né? Olha para mim, eu sei tantas palavras, tantas expressões. Não, nada disso, gente, tá? É você pegar essas expressões que estão aqui sendo colocadas aqui para vocês, que vocês estão aprendendo e começar a usar, tá? E eu tenho certeza que quando vocês começarem a ouvir mais essas frases, né, até em séries, vocês vão ficar mais animados, porque agora vocês já sabem. Ah, eu já sei o que significa, tá? Então é isso que importa. Então vão pegando as estruturas das frases que estão aqui, tá? Sem ficar se perguntando por que que essa palavra tá no meio, por que que aquela tá no fim. Não. Pega as estruturas do jeito que elas estão e aí vão botando em prática dentro de casa, com séries também. Eu sei que vocês estão aprendendo, até às vezes para assistir uma série, às vezes é um pouco mais complicado, porque são muitas palavras, muitas expressões, tá? Mas isso aí também nós vamos aprender por aqui, então paciência, tá bom? Mas tudo que vocês estiverem aprendendo aqui já vão tentando colocar em prática, tá? Nem que seja com vocês mesmo num gravador, gravando lá a pergunta e respondendo, tá bom? Então, where are you from? De onde você é? Respostas. Vou colocar aqui o tipo de resposta que você pode dar se alguém perguntar para você de onde você é, tá? Então, você pode responder com o verbo to be, que é o I'm, tá? Esse I'm é muito usado também, tá, gente? O verbo to be é muito usado no dia a dia. Então, se você quiser se expressar eu sou de tal lugar, você vai começar com I'm. I'm, tá? Então, I'm, e aí você coloca o from na frente. Então, I'm from, eu sou de, I'm from, eu sou de, e aí você põe o lugar que você é aí na frente, tá? Por exemplo, I'm from Brazil. Eu sou do Brasil, tá? I'm from Brazil. Ou aqui, né, por exemplo, eu sou de São Paulo. I'm from São Paulo. A pergunta where are you from não significa somente assim da sua nacionalidade, tá? Da pessoa tá perguntando da sua nacionalidade, tá? Então, às vezes, se você mora na Flórida, você pode até falar Flórida, né? Eu sou da Flórida, é daquele lugar, daquela região ali que você tá morando hoje em dia, tá bom? Não precisa ser especificamente do Brasil, tá bom? Você pode também colocar I'm from Florida. Opa! I'm from Florida. Se você é da Flórida, tá bom? E assim por diante. Mas se você que também quiser falar que eu sou do Brasil, sair assim, né? Eu sou do Brasil, não tem problema, tá certo, tá? Eu sou do Brasil, eu sou de São Paulo. Que mais que a gente pode? Eu sou do Rio de Janeiro. Vai ser sempre essa estrutura. A gente vai sempre começar com I'm from. I'm from. Eu sou de. É isso que vai significar essa estrutura, essa frase. Eu sou de. I'm from. I'm from. Eu sou de. Agora, vamos aprender a expressão onde você mora, tá bom? Que em inglês vai ficar where do you live? Where do you live? Where do you live? Where do you live? Onde você mora? Where do you live? Como é que nós colocaríamos as respostas? Vou colocar aqui, já tô dando tudo de mão dada para vocês, hein? As perguntas e as respostas para vocês irem praticando. Aqui, nessa estrutura de where do you live, você vai começar com I live, tá? Eu moro, I live. Aí, in Texas. Vou colocar aqui o estado do Texas como exemplo. Então, antes, nessa frase aqui, antes de você colocar ali o estado de onde você mora,
tá? Seja nos Estados Unidos aqui ou seja no Brasil mesmo. Antes de você colocar ali no finalzinho o nome do lugar onde você mora, não esqueça de pôr in depois, antes, né? Antes dele, tá bom? Então vai ficar sempre aqui, ó, essa estrutura assim. I live in, para eu moro em, tá? Eu moro em, I live in. E aí, logo em seguida, você coloca o nome do lugar aonde você está morando recentemente, tá bom? Então, que nem aqui você pode colocar I live in Texas, se você quiser, né, pôr o nome do estado que você está morando, ou I live in the United States, se você mora nos Estados Unidos, você pode pôr dessa forma, I live in the United States. I live in the United States. I live in the United States. Tá bom? I live in Texas. I live in the United States. Ou I live in Houston, tá? E assim por diante. Só não esqueçam que a forma do começo dessa expressão vai ficar I live in. I live in. Agora, se você quiser saber a idade daquela pessoa, nós vamos usar aqui a expressão how old are you? How old are you? How old are you? E lembra com a teacher, ó, para facilitar o seu aprendizado, não fica traduzindo aí na sua cabecinha palavra por palavra, por que que tá no meio, por que que tá no fim, para você, se você quiser aprender um pouco até mais rápido. Aprenda já com as frases montadas, com as frases prontas, vai ficar bem mais fácil para você memorizar dessa forma, tá? Do que você ficar aí montando coisinha por coisinha, tá? Essa expressão, quantos anos você tem? Se você parar para pensar no português, é totalmente diferente do que está escrito aqui em inglês. Por isso que eu sempre falo e sempre vou falar. Não fica tentando traduzir o português para o inglês, porque não bate, tá bom? Tem expressões que elas foram feitas daquele jeito e nem os americanos às vezes sabem explicar por que que é daquele jeito, por que que é falado daquele jeito. Eles aprenderam falando assim e é por isso que eles falam assim. Então a gente vai seguir o mesmo embalo deles. Nós vamos aprender as frases do jeito que são, com os significados em português, né? Que a teacher tá aqui para ajudar vocês. E vocês vão aprendendo dessa forma, do jeito que é, tá? Então, quantos anos você tem? Quantos anos você tem em inglês vai ficar How old are you? 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 Quantos anos você tem? How old are you? E aí, para responder essa pergunta simples, verbo to be, eu tenho vai ficar I'm. I'm 28, por exemplo. Eu tenho 28 anos. I'm 28. I'm 28, tá? E aqui nesse caso, você nem precisa colocar ali I'm 28 years old, que também não tá errado. Você pode colocar dessa forma clássico, tá? Forma clássica. Eu tenho 28 anos de idade, tá? Para você ser bem específico. Ou você pode jogar tipo assim, eu tenho 28, do jeito que a gente fala em português, eu tenho 28. Em inglês a gente também falaria somente I'm 28, né? Só o número. I'm 28. Eu tenho 28. Ou eu tenho 25. I'm 25. Eu tenho 20. I'm 20. Eu tenho 35. I'm 35. Tá bom? E assim por diante. Mas quando vocês vierem para os Estados Unidos, quando vocês tiverem a oportunidade de vir, ou se você já mora aqui, você presta atenção e nota que geralmente eles falam mais somente o número do que
years old no final, tá? Isso aqui eu aprendi até mesmo na casa, quando eu era babá, eu aprendi muito ouvindo eles falando, e eles geralmente falavam somente os números do que: "Hi, I'm 35 years old". Não, eles falam somente mesmo o número. I'm 35, I'm 21. Então, quando você tiver a oportunidade, usa dessa forma, porque eu tenho certeza que é uma forma muito mais usada, que você vai se sentir mais no meio deles, né? Falando dessa forma, porque eles geralmente falam bastante dessa forma também, só com o número apenas. Muito bem, prosseguindo aqui, vamos agora para a parte da profissão. Como que eu falo, teacher, a frase, a pergunta, na verdade, o que que você faz? Qual é a sua profissão? Já vou te ensinar já já, tá bom? Nós podemos usar a pergunta nessa forma aqui. What do you do? Tá? What do you do? Que seria tipo assim, o que que você faz, né? Lembrando que essa expressão que nós estamos aprendendo é voltado para profissão, para perguntar da profissão daquela pessoa, tá? Então você pode usar essa frase. What do you do? What do you do? What do you do? Tá? Então, o que que você faz? Qual é a sua profissão? What do you do? E uma observação, essa expressão de what do you do, ela é muito mais comum, tá? Muito mais comum de você ouvir essa forma de alguém perguntar também para vocês essa expressão de o que você faz, você trabalha com o quê, do que a expressão what's your job, tá? Então, qual é o seu trabalho, né? What's your job? Nesse caso, você vai ouvir muito mais essa expressão de what do you do? Muito, muito, muito mais comum, tá? What do you do? What do you do? Agora eu vou colocar aqui para vocês alguns modelos de resposta, mas lembrando assim, se eu não colocar a sua profissão aqui, lembrando que se você não souber qual é a sua profissão, a que você faz agora, em inglês, vai no Google Tradutor e coloca apenas o nome da sua profissão. E aí ele vai mostrar como é que fala em inglês, e aí é legal também que lá tem o microfoninho, você pode ouvir com atenção até a pronúncia. E aí você vai praticando por lá, tá? O Google Tradutor ele é muito bacana para a gente usar para frases separadas. Então, esqueci como fala isso. Como é que fala a minha profissão? Como é que fala o nome desse objeto? Então você vai e pesquisa no Google Tradutor, tem, né, tem lá o áudio até para você ouvir a pronúncia de como que é pronunciado aquela coisa, e aí você pratica, estuda e coloca na sua frase que você está praticando em inglês, tá? Vai aí uma dica bacana para vocês. Então, assim, no caso da teacher, né, eu vou colocar aqui. I'm an English teacher. Para quem não assistiu às aulas anteriores, a teacher explica numa aula como é que usa esse an e como é que usa o a em inglês. Não vou explicar aqui, senão vai levar muito tempo, porque eu já expliquei numa aula inteira somente sobre isso. Então, se você não sabe, né, quando que usa an, quando que usa a, corre lá na aula que a teacher explica para você. Se eu não me engano, é aula 4 ou 5, não lembro, a teacher tá com a cabeça ruim, mas corre lá para vocês assistirem. Nós sempre vamos começar também com o verbo to be aqui, tá, gente? I'm. Então, eu sou. Então, eu sou uma professora de inglês. I'm an English teacher. I'm an English teacher. Eu sou uma professora de inglês. I'm an English teacher. Agora, se eu quiser falar assim, eu sou uma enfermeira. I'm a nurse. I'm a nurse. I'm a nurse. I'm a nurse. Quem for enfermeiro, enfermeira aí, você já pode começar a usar essa expressão. Ou se você for professor de inglês, I'm an English teacher, tá? I'm an English teacher.
I'm an English teacher. I'm an English teacher. Eu sou um estudante, né? Não tenho uma profissão ainda, só estudo apenas. I'm. Opa, peraí, que eu deixei bastante espaço. I'm a student. I'm a student. I'm a student. Tá bom? Deixa aí nos comentários o que vocês fazem, qual é a sua profissão para vocês praticarem. Usem o comentário aqui na aula, no dia da aula, para vocês colocarem em prática, tá, gente? É bacana quando a gente está aprendendo e a gente já coloca em prática, que fica até mais fácil de a gente lembrar depois aquela aula para memorizar o conteúdo que a gente está aprendendo. Então, I'm an English teacher. I'm a nurse. I'm a student. Se eu quiser colocar eu sou um doutor ou eu sou uma doutora, I'm a doctor. I'm a doctor. Vamos aumentar aqui. I'm a doctor. Eu sou um doutor. Eu sou uma doutora. Um médico, uma médica, tá? I'm a doctor. Se você quiser falar que você é um engenheiro, em inglês a gente colocaria dessa forma. I'm an engineer. Engineer. Engineer, tá? Engineer. Engineer. É uma palavra esquisita para falar até devagar, parece que, né, dá um negócio na língua, mas você vai praticando devagarzinho que vai melhorando na hora que for falar um pouco mais rápido, tá? I'm an engineer. I'm an engineer. An engineer. I'm an engineer. I'm an engineer. 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 I'm an engineer. Eu sou um engenheiro. I'm an engineer. Agora, se você quiser falar que é aposentado, eu sou aposentado, eu sou aposentada. Olha que legal. I'm retired. É um pouquinho complicadinha para soletrar, mas vamos pegando com a calma, tá? As palavras que vocês têm mais, assim, dificuldade para pronunciar, escreva num caderno ou num post-it e deixem perto de vocês até vocês ali cansarem de tanto repetir e aprender aquela palavra, e aí você joga o papel embora, tá? É assim que a teacher fazia lá no comecinho, quando eu comecei a aprender. Quando eu tinha muita dificuldade com uma palavra, que nem a palavra toalha em inglês, que é towel, eu tinha muita dificuldade de lembrar e pronunciar essa palavra. Então eu coloquei no post-it, deixei assim no meu guarda-roupa, né, no ladinho do meu guarda-roupa para mim sempre estar olhando, e todo dia eu repetia, eu olhava para aquela palavra, repetia, falava até eu pegar. Aí quando eu peguei, eu tirava lá do guarda-roupa, jogava no lixo e pronto. Sucesso, aprendi uma palavra, tá? Então, aposentado e aposentada se pronuncia retired. Retired. I'm retired. I'm retired. I'm retired. Vão falando devagarzinho e aí vocês aceleram. I'm retired. I'm retired, tá? E se você quiser falar que você trabalha em casa, né? Ah, trabalho em casa. I work from home. Essas expressões mais longas vão ser sempre dessa forma. Não precisa ficar se perguntando por que que uma palavra tá ali, já falei sobre isso. Eu trabalho em casa, vai ser sempre I work from home. I work from home. I work from home. Eu trabalho em casa. I work from home. Tá? Você não precisa ser tão específico, você pode só falar eu trabalho em casa, tá bom? Nos Estados Unidos o pessoal não é tão específico assim, sabe? A gente que é mais brasileira, a gente gosta de falar mais, né? Dar mais informações de algumas coisas. O americano já é mais privado, tá? Em certas coisas. Então, se eles tiverem que ser mais objetivos em certas coisas, eles vão ser objetivos em certas coisas, ok? Então, I work
from home. Se você quiser falar, tipo assim, eu trabalho no hospital, você pode usar a expressão I work at a hospital. 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 I work at a hospital. Olha como fica diferente a pronúncia rápido do que devagarzinho. I work at a hospital. At a hospital, tá? É soprado, ó. Hospital. I work at a hospital. I work at a hospital. Eu trabalho no hospital. Aqui alguns exemplos, tá, gente? Alguns exemplos, mas depois se vocês quiserem pegar, que nem a teacher falou no Google Tradutor e ver certinho qual que é a sua profissão, as frases do começo, elas vão sempre ficar nessa estrutura com o verbo to be de I'm, se você quiser falar eu sou médica, eu sou enfermeira, eu sou um estudante, tá bom? I'm a nurse, I'm a student, I'm a doctor. Depois, na outra aula, vocês vão ver o que a teacher falou da diferença do an e do a, se você ainda não sabe, tá bom? E aqui, se você quiser falar que você é aposentado ou aposentada, você vai colocar como I'm retired. E se você quiser ser específica ou específico com a expressão eu trabalho em casa, essa expressão que a teacher colocou aqui vai ser sempre essa expressão. Vai ser sempre dessa forma. I work from home vai ser sempre eu trabalho em casa. E quando você quiser ser específico no lugar onde você trabalha, você pode colocar I work at, I work at, eu trabalho em, ou eu trabalho no, né? Aqui eu trabalho no hospital, ou eu trabalho em um hospital. Você vai colocar ali I work at a hospital, um hospital. A hospital. Eu trabalho em um hospital. Então vamos lá, vamos repetir tudo do comecinho junto com a teacher. I'm an English teacher. I'm a nurse. I'm a student. I'm a doctor. I'm an engineer. I'm retired. I work from home. I work at a hospital. Agora vamos falar de hobbies. Coisas que você faz, que você gosta de fazer, tá? Para nós perguntarmos o que você gosta de fazer em inglês, a expressão vai ficar assim: What do you like to do? 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 Anota aí, essa expressão significa o que você gosta de fazer, tá bom? Não se preocupa com a forma, por que que tá escrito assim, mas se preocupa com o jeito que é falada aquela expressão que você está tentando procurar. Então, eu quero fazer essa pergunta para alguém: o que que você gosta de fazer? Essa estrutura aqui que a teacher está colocando para vocês é a forma certa para você perguntar isso para alguém, tá? Então, o que você gosta de fazer? What do you like to do? What do you like to do? Uma outra forma também, se você quiser usar, se você quiser falar assim, o que que você faz por diversão? Né? O que que você faz para se divertir? O que que você faz por diversão? Você pode usar what do you do for fun, tá? Essa aqui ficaria a expressão para o que você faz, né, para se divertir, o que você faz por diversão. What do you do for fun? What do you do for fun? What do you do for fun? Vamos ver as respostas aqui, então? Olha lá. Se você quiser falar assim, eu gosto, você vai usar o começo como I like. I like. Eu gosto. I like. Agora,
Pra gente deixar assim, eu gosto de assistir filmes, eu gosto de ler, eu gosto de cozinhar, eu gosto disso, de aquilo. Aí nós vamos colocar nessa forma com ing. Então, se você quiser falar, eu gosto de assistir filmes, o jeito pra gente colocar aqui pode ser I like watching, watching, tá? Watching. I like watching movies. Eu gosto de assistir filmes. Então, what do you do for fun? What do you like to do? I like watching movies. Eu gosto de assistir filmes. Agora, se você quiser falar que você gosta de viajar, você vai usar a mesma expressão do começo. I like, eu gosto. E aí, viajar aqui nesse sentido vai ficar traveling. I like traveling. I like traveling. Tá bom? Quando você está falando de algo, de um hobby, daquilo que você gosta de fazer, a gente usa o ing, tá? I like watching movies. I like traveling. Tá bom? Eu gosto de cozinhar. I like cooking. I like cooking. Eu gosto de cozinhar. I like cooking. I like cooking. Teacher, eu não poderia colocar I like to cook, né? I like to cook. Pode, gramaticalmente também está certo. Só que nos Estados Unidos eles usam mais com o ing, tá? É um jeito casual, um jeito falado, né? O jeito fluente deles de usarem mais o ing do que o to cook, que não tá errado, tá certo, tá? Numa época, quando eu estava namorando com o meu marido, ele até me corrigiu, né, porque eu falava to, né, to cook. "Ah, I like to cook", vamos um exemplo. "I like to cook". Aí eu falava: "Ai, não, tá errado, né, I like cooking". Aí ele até, né, até me chamou atenção, ele falou assim: "Não, tá certo, não tá errado você falar I like to cook". É que assim, geralmente a gente usa mais o ing, né, ele fala, né, falando do jeito dele, não sabia nem explicar o porquê que eles usavam o ing e tal, mas ele falou que eles geralmente falam mais o ing mesmo, mas se você falar assim, acidentalmente, I like to cook, não tem problema nenhum, também está gramaticalmente correto, tá? Então, você pode usar das duas formas, só que o ing ele vai ser usado assim no inglês falado. Você vai ouvir mais desse jeito, tá bom? Do jeito fluente que os americanos falam, tá? Então, começa a usar dessa forma para você ir se acostumando. Então, I like watching movies, I like traveling, I like cooking. Que mais que a gente pode pôr aqui? Eu gosto de ler livros. Coloca aí nos comentários qual que é o seu hobby em inglês para vocês praticarem. Coloquem aí, deixa aí nos comentários. Ó, I like reading books. Então, eu gosto de ler livros. I like reading books. I like reading books. Eu gosto de ir para academia. Aqui a gente vai colocar de um jeito diferente o de ir na academia. Que nós vamos colocar I like going to. Porque a gente está falando que nós estamos indo para tal lugar, né? Então eu gosto de ir para. Quando você for falar que você gosta de ir para tal lugar, aí nós vamos usar going to, tá? E esses dois aqui são amigos, vão juntos. Going to, tá bom? Ir para. I like going to the gym. Para a academia. Então, a frase ficaria I like going to the gym. I like going to the gym. Se você gosta de ir para academia, você já pode usar essa expressão, ok? Se você quiser falar assim, eu gosto de ouvir música. No meu caso aqui da teacher, adoro ouvir música. I like listening. Listening. Esse T é mudo, tá? Então não é listening. Não, listening, listening, tá? I like listening
to music. Eu gosto de ouvir música. I like listening to music. I like listening to music. Ah, e se meu hobby é aprender inglês, né? Vai que alguém tem um hobby de aprender inglês. Então você pode colocar até assim, I love, se você tiver, né, mais assim colocando aquilo como um sentimento de amar, eu amo, não só gosto, né? O I like é eu gosto, mas quando você fala I love é porque você ama aquilo, tá? Então, I love learning English. Eu amo aprender inglês. Então aqui, pessoal, para não encher vocês de tanta coisa, eu coloquei aqui algumas coisas, tá? Mas aí você pode ir praticando com os seus próprios gostos, tá bom? Nós vamos aprender muito mais coisas. Nós estamos aqui no começo das nossas aulas, né? Essa é a nossa aula 9. Nós vamos aprender muito mais coisas sobre isso. Mas para começo, sim, para você ir praticando, principalmente para você pegar a estrutura certa de como é que você usa, aqui nós colocamos alguns modelos, tá? Então vamos falar junto com a teacher, tudo lá desde o comecinho? Bora lá então. I like watching movies. I like traveling. I like cooking. I like reading books. I like going to the gym. I like listening to music. I love learning English. Agora aqui, gente, para falar de família, tá bom? Caso vocês mencionem isso na conversa lá, né? Já tá se conhecendo e tudo, deixando tudo claro. Então a gente já fala tudo de uma vez nessa conversa. Já fala dos hobbies, dos gostos, da família. Então, se você quiser ser específica, assim, eu sou casado, eu sou casada, você pode usar a expressão I'm married. I'm married. Puxa bem esse R, tá? Married. I'm married. I'm married. I'm married. I'm married. Agora, se você quiser falar que você é solteiro ou solteira, aqui você vai colocar I'm single. Single. I'm single. I'm single. I'm single. Sou solteiro, sou solteira. I'm single. Eu tenho 2 filhos, tá? Se você não quiser dar, assim, muita informação se é menino ou menina, você pode usar a expressão I have, tá? Eu tenho ficaria I have. I have 2 kids. Então, eu tenho 2 filhos. I have 2 kids. Agora, se você quiser ser mais específico, né, falar, por exemplo, eu tenho uma filha, aí você pode colocar assim: I have one daughter, tá? É assim que a gente fala daughter, filha. Daughter, daughter. I have one daughter. Eu tenho uma filha. Se for ao contrário, se for filho, aí você põe I have one son. Son. I have one son. Ok? I have one son. Ah, eu tenho um cachorro, né? Só isso que eu tenho. É parte da minha família. Por exemplo, você mora sozinho, eu tenho um cachorro. I have a dog. Eu tenho um cachorro. I have a dog. Ou, né, um gato. I have a cat. I have a cat. I have a dog. I have a cat. Ok? Então, no sentido assim de você quiser, né? Se você quiser falar sobre um pouco sobre a sua família, né? Com quem você mora, se você é casado, se você é solteiro, se tem filhos, se não, se tem só um cachorro, se tem um gato, tá bom? Assim por diante. Vamos repetir então, junto com a teacher, desde lá do comecinho? Vamos lá então. I'm married. I'm single. I have 2 kids. I have one daughter.
I have one son. I have a dog. I have a cat. Muito bem, agora vamos falar de favoritos, coisas favoritas, suas coisas favoritas. Se você quiser se expressar dessa forma, por exemplo, minha comida favorita é tananã, você vai usar essa expressão aqui. My favorite. Favorite. My favorite food is. Se você também não souber como que pronuncia o nome de uma comida específica que você gosta, vai lá também no Google Tradutor, tá? O Google Tradutor, como eu já falei, ajuda muito quando você quiser procurar palavras soltas, palavras de vocabulário que ainda você não sabe. Então, por exemplo, geralmente nós colocamos a expressão, né? Pegou aqui a estrutura, na verdade, não a expressão. A estrutura da frase minha comida favorita é, vai ficar desse jeito. My favorite food is. Tudo junto? My favorite food is. My favorite food is. E aí, no final da frase, depois do is ali, você coloca a sua comida favorita, tá? Não, eu vou colocar um exemplo aqui, por exemplo, pizza. Minha comida favorita é pizza. My favorite food is pizza. My favorite food is pizza. Outros exemplos. A minha cor favorita. Vamos seguir o mesmo jeito do começo. My favorite color. Aqui nós vamos colocar color, que é cor. Minha cor favorita is, um exemplo, blue, azul. Minha cor favorita é azul. My favorite color is blue. My favorite color is blue. Tá? O que mais? Meu filme favorito. My favorite movie is. Vou colocar Frozen aqui, tá? Só de exemplo. Coloquem aqui nos comentários. Qual é a sua comida favorita? Qual é a sua cor favorita? Qual é o seu filme favorito? Para vocês praticarem. Vou deixar aqui, ó, de dever de casa para vocês. Deixa nos comentários quais são dessas coisas aqui os seus favoritos, tá? Então, my favorite movie is Frozen. Meu filme favorito é do Frozen. E a sua estação, né? Qual que é a estação do ano que você gosta, né? Que é a sua favorita? My favorite season, tá? A gente coloca aqui estação season. My favorite season. My favorite season is fall. Fall. Puxa bem esse L para cima. Fall. Fall. Fall é outono, tá, gente? E realmente, a minha estação do ano favorita é outono. Gosto bastante. É bem fresco, gosto, adoro outono. My favorite season is fall. Para vocês verem que eu gosto tanto do outono, a teacher até casou no outono, quando era estação de outono, eu fiz questão de casar no outono, porque eu amo essa estação. Sei lá, it's my favorite, é a minha favorita. Então, muito bem, coloquei aqui alguns exemplos, tá, gente? Lembrando que nós estamos começando, estamos aprendendo. Mas vocês estão vendo que bacana? As expressões, elas ficam praticamente da mesma forma, elas seguem um padrão. Algumas coisas ali, que nem no meio da frase, no fim da frase, é o que nós vamos mudar, dependendo do contexto, dependendo daquilo que você está falando, tá? Mas, por exemplo, my favorite food, minha comida favorita. My favorite color, minha cor favorita. My favorite movie, meu filme favorito. My favorite season, a minha estação favorita, tá? E aí, quando você quiser falar é tananã, você vai pôr o verbo to be is, tá? Is, tá vendo ali? Todas têm is, porque estamos falando de algo no singular também, tá? Mas na estrutura, minha comida favorita é
em inglês é is. E a teacher já explicou do verbo to be na primeira aula. Se você não assistiu, corre lá assistir, para você entender mais, um pouco melhor essa aula, tá? E aí no final você coloca aquilo que você gosta, aquilo que você acha que é o seu favorito, ok? Vamos ler juntos só para praticar a pronúncia? Vamos lá então. My favorite food is pizza. My favorite color is blue. My favorite movie is Frozen. My favorite season is fall. E aí, para deixar para vocês praticarem enquanto vocês estão aprendendo nessa aula, deixam aqui nos comentários quais são os seus favoritos dessas 4 coisas que a teacher colocou aqui. Muito bem, vamos agora juntar tudo o que nós vimos, o que nós aprendemos num diálogozinho mini aqui de conversação? Agora, isso aqui é bacana para quem for estudar depois em casa. O que você pode fazer para você praticar? Para você praticar, você vai pegar tudo isso que nós aprendemos e aí você vai colocar sobre você, tá? Que nem, meu nome é, eu sou de tal lugar, eu vivo em tal lugar, eu trabalho com isso, sou casada, sou solteira, tá? Vamos pegar esse mini diálogo todo e aí você vai praticar para você na sua casa. E aí você pode pegar um gravador no seu celular e ir falando, para você ir praticando, para você ter o costume de falar um pouco mais o inglês no seu dia a dia. Isso é muito bacana, nem que você fique um pouco com vergonha, "Ai, meu Deus, minha voz aqui, ai, minha pronúncia é horrível". Você está praticando, tá? E às vezes pode ser que a primeira gravação não fique boa, mas conforme você for fazendo isso, lá pra frente você vai ver a sua melhora, o quanto você melhorou, o quanto você evoluiu, tá? Então faça essa prática, é muito bacana para você praticar, tá? Vou dar essa atividade para vocês fazerem em casa. Muito bem, aqui eu vou colocar um mini diálogo daquilo que nós aprendemos, tá bom? Que aí nós fazemos também aquela revisão. Então, aqui, introdução, né? Falando, né, no começo, como se introduz, falando das coisas que eu gosto e tal. Então, hi, my name. Vou inventar aqui, tá, gente? Só para nós praticarmos. Hi, my name is Luke. Então, oi, meu nome é Lucas, né? Ou Luke. Hi, my name is Luke. I'm from Brazil. Eu sou do Brasil. Mas, né? I live in Orlando. Eu moro em Orlando. Então, aqui ele falou que ele é do Brasil, mas que mora em Orlando, tá? Então, hi, my name is Luke. I'm from Brazil. I live in Orlando. I'm an engineer. Opa, tem 2 Es. Eu coloco 2 N's. I'm an engineer. I'm an engineer. Eu sou um engenheiro. I'm married, né? Que ele tá falando que ele é casado. I'm married. Eu sou casado. I have 2 kids. Eu tenho 2 filhos. I have 2 kids. I like fishing, que seria fishing. Eu gosto de pescar, tá? Então, para quem gosta de pescar, você pode usar essa expressão aqui, ó. I like fishing. I like fishing and watching soccer. E assistir futebol, tá? Então, ele gosta de pescar e assistir futebol. I like fishing and watching soccer. Nice to meet you. Prazer em te conhecer. Então, aqui ele está se introduzindo, tá vendo? Falou um pouco dele, de onde ele mora, o que ele faz, um pouco da família, dos hobbies que ele gosta. E no final ele fala prazer em te conhecer. Nice to meet you. Tá vendo que bacana? É simples, mas se você começar a praticar dessa forma,
são expressões novas, formas novas, e aí você já tá falando inglês, olha que bacana. Isso aqui, gente, são frases reais, é inglês. Então, se você começar a usar ou falar com alguém, nem que seja o básico assim, do básico, sabe? Você tá falando. Então, isso é muito bacana, né? Já deixa a gente animado para aprender mais, para falar mais, tá? Então, pratica, tá bom? E aí você coloca aqui, ó, nesse modelo, você coloca o seu estado, a sua situação, o seu quadro, tá bom? E aí você vai praticando em casa, tá? Nem que seja no gravador, falando no espelho, na frente do espelho, tá? Aí você se diverte lá estudando do jeito que você gosta, que é mais fácil para você, tá bom? Então, hi, my name is Luke. I'm from Brazil. I live in Orlando. I'm an engineer. I'm married. I have 2 kids. I like fishing and watching soccer. Nice to meet you. Vamos pegar outra pessoa aqui se apresentando para nós aprendermos e revisarmos mais? Então, hello, olá. I'm Amanda. Eu sou a Amanda. I'm Amanda. I'm from São Paulo. Eu sou de São Paulo. I'm from São Paulo. I live in Dallas. Eu moro em Dallas. I live in Dallas. I'm an English teacher. I'm an English teacher. Eu sou uma professora de inglês. I love traveling. Eu amo viajar. I love traveling. My favorite food is pasta. A minha comida favorita é macarrão. Pasta. My favorite food is pasta. It's nice to meet you. Essa frase do final, it's nice to meet you, é a mesma coisa de nice to meet you, tá bom? Ai, teacher, mas começa com it's. Não tem problema, é uma expressão diferente, tá? Mas o significado é a mesma coisa. Então, você pode usar it's nice to meet you ou nice to meet you. As duas significam a mesma coisa, é só a estrutura, a expressão que é diferente. Então, muito bem, agora a teacher vai ler só em inglês para vocês irem praticando, ouvindo melhor o inglês, tá? E aí vocês vão repetindo junto também com a teacher depois, ou até depois, vocês podem praticar ouvindo e aí repetindo tudo depois, gravar também no gravador, tá bom? Esse diálogo, que aí vocês vão estudando melhor e melhorando a sua pronúncia. Hello, I'm Amanda. I'm from São Paulo. I live in Dallas. I'm an English teacher. I love traveling. My favorite food is pasta. It's nice to meet you. Agora, pessoal, eu quero colocar aqui rapidinho alguns erros que eu vejo bastante, erros comuns, que tudo bem se a gente fazer, né? Se a gente cometer alguns erros, não tem problema nenhum. Mas assim, só para avisar vocês, para relembrar vocês, que quando você for falar eu tenho tantos anos, lembra que vai ser sempre I'm, né, 30, por exemplo, eu tenho 30, I'm 30. Não vai ficar I have, que eu já vi gente falando I have, tá? I have 30. Porque have significa tenho, tá? Então, o que vem na nossa cabeça é que eu tenho 30, vai ficar I have 30. Mas, na verdade, no inglês, quando vem voltado à idade, para falar da idade, nós já vimos isso. Vai ser I'm, vai ser o uso do verbo to be, tá? Então, toda vez que você for falar eu tenho 30 anos de idade, I'm 30, tá? Não é I have 30. Beleza? Só um toque aqui para vocês, tá bom? E aqui, para você falar, por exemplo, da onde você veio, né? Eu vim do Brasil.
você não vai colocar I am from Brazil. Essa forma geralmente tá errado, não falamos assim, tá? I am from Brazil. A forma correta, fluente de falar vai ser I'm from Brazil, tá bom? Abreviado, dessa forma. Essa forma é correta, não separada. I am from Brazil. I'm from Brazil. Agora, por exemplo, se você quiser falar, a minha profissão é, ou eu faço isso, né, como profissão, você não vai colocar my profession, tá? Que nem minha profissão. My profession is teacher, né? Por exemplo, minha profissão é professora. My profession is teacher. Não, essa forma está incorreta. Nós vamos voltar com o verbo to be e nós vamos usar I'm a teacher, tá? I'm a teacher. Eu sou uma professora. Essa forma aqui é o que vocês vão usar, tá? Com o verbo to be. I'm. E um erro que também pode ser que a gente cometa, né? Quando a gente está aprendendo, é falar I like travel. I like travel. Eu gosto de viajar. Nesse formato aqui está incorreto. Nós vamos colocar, né? I like traveling, que é o jeito mais comum, mais usado com o ing, tá? Eu gosto de viajar. I like traveling. Ou I like to travel. Com o to, tá bom? Mas assim, geralmente o que nós usamos mais é com o ing. Na fala casual do dia a dia em inglês, você vai ouvir bastante com o ing, tá? Mas não está errado se você colocar to travel, não só I like travel, tá bom? Se colocar I like to travel, ok, beleza. Mas o mais usado vai ser sempre aquele primeirinho ali com ing, tá? I like traveling. Muito bem, pessoal. Agora, para nós encerrarmos, eu quero fazer essa prática de conversação com você. Você vai me escutar, você vai ouvir de pertinho quais são as perguntas que eu estou fazendo e você vai tentar responder, mesmo que seja aí, olhando aí para a tela, no seu quarto, onde você estiver trabalhando, com o seu foninho de ouvido. Eu quero que você ouça com atenção essas perguntas e responda em voz alta. Se você estiver no trabalho, responda aqui na mente mesmo e depois volta lá em casa e pratica junto com a teacher, tá bom? Eu quero que você pratique junto comigo essa prática de conversação. Vamos lá então? A primeira pergunta vai ser: What's your name? Where are you from? Where do you live? E aí, pegou essa primeira rodada? Se você não conseguiu entender, volta, escuta com atenção e aí você vai praticando. Segunda rodada. What do you do? How old are you? Are you married or single? Terceira e última rodada. Vamos lá? What's your favorite food? What's your favorite movie? What's your favorite color? Muito bem, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Olha, não deixa de fazer a prática final, hein? Deixa só lá a teacher lá boiando no final sozinha não, hein? Faça a prática no final dessa partezinha de conversação para você praticar, para você tanto praticar o seu ouvido, a melhora ali da sua escuta, quanto você começar a falar ali sozinho, nem que for sozinho, mas você está praticando, você está ouvindo e respondendo. E se puder, faça em voz alta, tá bom? E sem medo, faz o que você responda o que você aprendeu, que está ali na sua mente.
tá? Nem que saia errado na primeira prática, mas volta depois à aula, assista várias vezes e faça essa prática de conversação o quanto você quiser, que o quanto, né, o quanto você ouvir, o quanto você falar, você vai melhorando, você vai ficando mais confiante, né? E assim, é maravilhoso, a prática da repetição, eu tenho certeza que quanto mais vocês repetirem, mais falarem, mais usarem, vocês vão ver bastante diferença no inglês de vocês, mas precisa praticar. Eu vou deixar as perguntas que a teacher fez aqui, eu vou deixar para vocês anexado no comentário, nos comentários, tá bom? E aí vocês vão lá e dão uma olhadinha para vocês, se caso vocês não entenderam só de ouvir, tá bom? Aí vocês vão e olham lá quais foram as perguntas do final da nossa prática de conversação aqui, tá bom? Não esqueça de olhar nos comentários lá para você ver o que que eu perguntei. Gente, muito, muito obrigada por ficar com a teacher até o final dessa aula. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, tá bom? E não deixa de seguir aqui, de ativar as notificações para você acompanhar as próximas aulas que estão vindo por aí, tá? Ó, um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus, pratiquem e estudem bastante e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau, gente.